para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Você sabe o que é? Paulo está falando de mentalidade. Ele está dizendo assim: tome cuidado para que ninguém devore a tua mente, para que aplique nela filosofia nova, vã sutileza, tudo isso segundo a tradição de humanos. Rudimento são essas estruturas aqui, colunas formadas pelo mundo, da forma que ele foi construído, numa concepção que não é de Deus. Tome cuidado. Os que são de Deus, limpem-se mais ainda. É assim que diz a palavra lá em Apocalipse. Então devemos tomar esse cuidado, porque essas coisas, essa maneira de enriquecer não é de Deus, não tem nada a ver com Deus. Aí Jesus, quando ele vai tratar dos saduceus, lá em Mateus 22, versículo 29, ele diz assim: vocês erram por não conhecerem a Bíblia. Ele diz assim: errais em não conhecer as Escrituras. Ou seja, vocês erram em não conhecerem a Bíblia e nem o poder. Amém? Amém. Irmãos, eu vou ficar sem microfone, porque eu consigo alcançar a todos aqui. Amém? Amém. Ok. Meus queridos, o Senhor, na sua palavra, ele está dizendo: errais em não conhecer as Escrituras e o poder que nela está contido. Você sabe o que é que isso significa para a questão das finanças? É porque nós temos apelado em tanta coisa, nós temos apelado para tantos lados, e nós temos esquecido do Deus que é dono da prata e dono do ouro. Olha, eu quero trazer uma coisa aqui para você nessa noite. Se você passa ali na esquina e evangeliza um mendigo, e esse mendigo aceitar Jesus de todo o coração, de toda a sua alma, e ele escolher continuar mendigando, continuar morando ali debaixo daquele sobrado, daquele alpendre, não tem nenhum problema. Se ele passar para a eternidade, se ele morrer, ele vai para a glória. E se Jesus vier na sua segunda vinda hoje à noite, ele também vai. Irmãos, o evangelho que salva é uma coisa. O evangelho que abençoa você aqui na terra é o mesmo evangelho. Você sabe que eu ia dizer outra coisa? É o mesmo evangelho, mas que é um outro departamento. O que me deixa muito assim preocupado é ver os irmãos vivendo uma angústia que eu já vivi, e não há muito tempo. Viver uma angústia de não ter as coisas que gostaria de ter, mas sem fazer o esforço que deveria ter, aliás, que deveria fazer para conquistar essas coisas. Enquanto eu mendigo, irmão, qual é o seu nome, meu querido? Gustavo. O irmão Gustavo vem, faz o apelo, eu aceito Jesus enquanto mendigo e eu continuo mendigando ali, estou satisfeito com aquela minha situação. Irmãos, está tudo bem, não há nenhum problema nisso. Mas se eu estou insatisfeito com a minha situação financeira, isso é válido, se é legítimo, se é de crente também, porque o Senhor colocou que todas as coisas que existem aqui na terra é para nós nos favorecermos dela. Ele falou para o primeiro casal que habitou no Jardim do Éden, ele disse: dominai a terra e sujeitai-a. A moeda foi criada pelo homem, ela não é maior do que nós. Por isso que nós não devemos ter amor ao dinheiro, diz a palavra do Senhor. Mas, irmãos, podem crer, não duvide que o dinheiro é extremamente importante. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que parece uma heresia, mas não é. Mas é um desafio a fazer eu e você pensar nessa noite. Fora a respiração, não existe nada aqui embaixo mais importante do que o dinheiro. Aí o irmão volta para mim, Gustavo, e diz assim: poxa, como que não tem nada que é mais importante do que o dinheiro? Eu, por exemplo, eu faço missões e eu tenho um voto com Deus que eu não toco dinheiro. Eu digo: quem é que compra a tua roupa? Quem é que te alimenta? Quem é que te envia em missões? Quem é que cumpre esse papel que está por trás dos bastidores, senão aquelas pessoas que têm recurso e que financiam a obra? Dinheiro é importante, sim. Ele não é para nós amarmos,
mas nós devemos estar atentos, porque às vezes nós sonhamos um sonho que não conseguimos viver, porque nós vivemos numa estação atrasada em relação àquilo que gostaríamos de ter. É um esforço, é uma concentração. É por isso que a palestra que eu trago para os queridos irmãos aqui nessa noite, o nome dela é Feeling nas Finanças Pessoais. Feeling. Eu estou falando de sentimento. Feeling é como se fosse, traduzindo aqui para os irmãos o que é feeling. Feeling é uma pegada de sentimento, sabe? É uma coisa que você sente e sabe que aquilo ali é o correto, é o adequado. Ou seja, feeling é uma mentalidade, é um mindset, é um termostato, é uma mudança. Isso é feeling nas finanças pessoais. Olha, e essa palestra, ela é para você e para mim nessa noite, porque cada vez que eu assisto ela eu também me renovo. Ela é um antídoto, ela é uma ferramenta de ativação da sua habilidade comportamental. Eu queria que você repetisse comigo: habilidade comportamental. Habilidade comportamental. Amém? Então, o que é uma habilidade comportamental? Eu explico para você agora. Veja bem, todos nós fazemos coisas, pensamos em coisas, né? Agimos, oramos, conversamos, trabalhamos, estudamos, fazemos uma série de coisas, nos defendemos, atacamos às vezes. Tudo isso está onde? Está aqui. Está aqui na nossa memória, que é a fonte onde nós guardamos as nossas percepções. Então, eu vou chamar isso de vozes. Quando eu, irmão, e você, e não acho que essa palestra não é para você, não importa a sua idade, seu grau de escolaridade, eu tenho certeza que a maioria aqui tem grau de escolaridade melhor do que eu. Não se preocupa, derruba as fronteiras. Essa palestra é para todos que estão aqui, inclusive as crianças. Eu vou contar uma história da minha infância daqui a pouco que você vai gostar. Como é seu nome? Wallace. Muito bem. Que bom que você está aqui, Wallace. E atento, rapaz. Atento, que é uma beleza. Como é seu nome, querida? Emily. Que coisa boa, Emily, ter você aqui. Eu e a minha esposa trabalhamos muito tempo com pré-adolescente e adolescente. É um ministério abençoado. Temos filhos aí espalhados por todo o Brasil. Glória a Deus. Queridos, o que acontece? Você tem uma mente aqui que enquanto você não toma experiência com as coisas, enquanto você não faz coisas, é uma mente vazia, é ou não é? Uma criança nasce com uma mente totalmente vazia. Ela chora porque sente fome, ou então porque está molhada, porque urinou, ou então porque fez o número 2. A criança é assim, o bebezinho é assim. Ele não tem noção das coisas. Vai crescendo e vai começando a ter noção das coisas. Entenda, a partir do momento que eu vou tendo experiências na minha vida, essas experiências que vão sendo armazenadas, é com elas que eu resolvo os meus problemas. Da maneira correta ou errada, eu resolvo os meus problemas, meu irmão, com o arquétipo de coisas que eu guardei dentro da minha cabeça. Eu chamo isso de vozes. Então veja bem, as vozes, elas estão dentro da tua cabeça e da minha. Essas vozes, invariavelmente, elas estão lá. Nem sempre são tão claras como eu e você gostaríamos que ela fosse, mas elas estão lá armazenadas. E qual é a situação, irmão Roque, ou pastor Roque? Qual é a situação? A situação, meu querido, é que muitas das vezes essas vozes são erradas, embora sejam legítimas pela minha e pela sua experiência, mas ela está equivocada. Foram aprendizados que na verdade não tem nada a ver com a realidade de Deus para a minha vida e para a sua. E aí agora eu entro na questão da família. Lá em casa, quando eu era criança, eu acredito que na maioria das casas aqui, não se falava de educação financeira. Quando meu pai falava de educação financeira, ou minha mãe, era sempre naquele som cultural. Mãe, eu queria, você vai comprar um brinquedo para mim no dia do meu aniversário? Aí a mãe, sei de onde é que eu vou tirar dinheiro. Aí, pai, a bicicleta, aquela bicicleta que o senhor me promete há tanto tempo, ele, tá pensando o quê? Dinheiro é capim, dá em árvore, tá pensando que dinheiro é grama? E muitas das vezes, até sem querer, praguejava, dizendo assim: quando você deixa estar
quando você crescer, você vai ver o problema, o tamanho do problema. E isso, meus irmãos, faz, sabe por quê? Faz com que eu e você, fez com que eu e você crescesse com uma ideia. Por favor, abra sua mente agora para o que eu vou falar. Eu e você crescemos com uma mentalidade errada em relação a dinheiro. É assim, todos nós não somos bobos, a gente sabe usufruir, Gustavo, da parte boa que o dinheiro tem. Mas quando trata daquela parte que é responsabilidade, a gente não quer. A gente não quer assumir a responsabilidade. Então passamos a vida toda como se estivéssemos na terra do nunca, como se fôssemos Peter Pan, aquele sujeito do desenho animado que é criança a vida toda, embora tenha tamanho de adulto, estatura de adulto, mas ele continua como criança, ele nunca amadurece e ele não quer sair da terra do nunca. Então é assim, eu aprendo a usufruir, irmãos, é a maioria de nós aqui, aprende a usufruir a parte boa do dinheiro, mas quando se trata de responsabilidade, de gestão financeira, a gente não quer. Porque nós fomos ensinados desde pequeno que dinheiro é como se fosse uma maldição. Chega na nossa mão, num instante acaba, não dá para pagar as contas, a maior complicação, sua camisa para ganhar, não ganha o que merece, uma confusão do inferno, me perdoe. E assim a gente fica rotacionando uma situação, vivendo ali um miserê, quando na verdade não era para ser dessa forma, e o problema é desse jeito, porque os nossos olhos não estão abertos e porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. Oséias 4,6 diz: errais em não conhecer as Escrituras e o poder que nela existe, o poder de Deus. A palavra do Senhor nos diz ainda lá no Evangelho, que o Evangelho de Deus, aliás, o Evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação para toda pessoa que crê. E às vezes nós levamos isso de uma forma literal, como se falasse da salvação da nossa alma no dia que a gente passa para a eternidade. E não é isso. O Evangelho é poder, é power, é dínamos, ou seja, dinamite, é explosivo. A origem da palavra poder na Bíblia é isso. A palavra de Deus é explosão. Então, quando nós temos contato com essa palavra, a nossa vida tem que mudar, mas de uma forma absurda, para não ser mais a mesma. E você sabe qual é a minha proposta aqui essa noite? A minha proposta é que saia daqui um povo diferente. Irmãos, quando eu entrei nessa igreja, eu conheço o irmão Rui há muito tempo, a irmã Iô. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Honestamente, me perdoe, irmão Rui, eu tenho que ser sincero. Não é qualquer crente no naipe dele que aceitaria estar nessa missão aqui. Por quê? O que os irmãos têm de errado? Não, irmão, não tem nada de errado. Não tem nada a ver com os irmãos. Eu estou falando pela carga deles, que eu conheço de perto, pelas responsabilidades que ele tem, pelos convites que ele recebe. Sabe? Ele poderia estar em outro lugar. Eu conheço esse homem, eu conheço o preparo dele. Mas quando eu parei ali, meu querido, e vi o senhor entrando aqui na frente, tirando o cacá do carro, entrando aqui, eu olho para essa igreja, eu vejo uma igreja grande, mas não é uma igreja que vai ser feita pelos pastores, entendeu, Tamara? É uma igreja que é feita, sabe por quem? Pela própria igreja, pelos irmãos. O tamanho da igreja é o tamanho de vocês. Nenhuma corrente é mais forte do que o elo mais fraco. Você que se sente mais fraco nesse lugar, mais idoso ou com mais problema, acredite, você é a potência maior na mão de Deus, que aonde reinou o pecado, mais reina a abundância do Senhor. Aonde há fraqueza, ele diz a palavra, você que é fraco, diga, sou forte, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então a palavra de hoje é para trazer um avivamento na sua vida. Acorda, desperta em nome de Jesus, porque o Senhor está falando para o teu coração. Trouxe esse pastor maluco aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, porque a tua vida precisa mudar. Você tem que parar de ficar chorando lá no teu travesseiro, se reclamando, às vezes com o dedo em riste, apontando para Deus, dizendo que não merece a vida que você tem. Tudo porque as coisas não acontecem da maneira que você gostaria que acontecesse. Mas cadê o esforço para ganhar esse reino? Cadê o esforço para conquistar esse reino, pastor Rui? Cadê o esforço para poder consolidar esse reino, pastor Heloísa? Cadê? Irmãos, a nossa fragilidade está na nossa mente. A mente do crente determina a estatura dele. Sabe? Se eu tenho
Uma mentalidade fraca, se a minha visão é pobre, o resto todo será pobre. Olha, quando eu era criança, eu morava numa casa assim, no recôncavo da Bahia. Quem não estiver vendo pode ficar de pé aqui para olhar. Olha, era no recôncavo da Bahia que eu morava, tá? E isso aqui é na zona rural, eu morava na roça. Tudo bem? Vocês estão vendo aí uma jaqueira altíssima. A nossa casa é uma casa de taipa, que ficava embaixo de uma jaqueira, que a jaqueira era tão alta, que fazia sombra para casa quase todo dia. Ok? Vamos lá. O que acontece? Uma certa vez, irmãos, eu estou falando agora de percepção. Qual foi a palavra que eu falei aqui? Percepção. Eu disse o que, irmãos? Por favor, me acompanhe, eu quero todo mundo doido comigo aqui. Eu falei o que? Percepção. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando de percepção. Naquela casa, a mais ou menos 2 quilômetros, morava a tia Georgina e tio Félix. Eu não disse que eu ia te contar uma história? Tia Georgina e tio Félix. Meus pais viajavam, sei lá o que eles iam fazer, eu acho que era trabalho, às vezes iam para alguma romaria, não sei direito, eu tinha 5 para 6 anos de idade. Mas eu tenho uma memória da minha infância muito grande. Irmãos, só o Espírito Santo para explicar, que eu já chequei isso com minha mãe. Eu lembro de canções que eu cantava aos 2 anos de idade. Difícil, né? Mas eu lembro. Então assim, muita coisa plantada na minha memória. E o que aconteceu? Meus pais viajaram e eu fiquei na casa dessa tia. Olha, quando eu ficava lá, eu ficava perguntando assim, eu dizia, tia, ficava todo dia, tia, que dia minha mãe vai voltar? Que dia minha mãe vai voltar? Que dia minha mãe vai voltar? Eram meus pais adotivos. Tudo bem. Aí, nessa última viagem que eu vou contar para vocês aqui, minha tia disse assim, sua mãe volta amanhã. Quando ela disse isso, eu larguei a preocupação de lado e fiquei preocupado com o quê? Na expectativa dos presentes que minha mãe ia trazer. Eu sou bobo. Minha mãe normalmente trazia um presentinho, uma roupa, quando sobrava um dinheirinho trazia um brinquedo, mas normalmente, quem é mais velho aqui vai lembrar que existe uns coquinhos chamado coco de licuri. Ela passava na cidade, comprava uma correntezinha, tipo uma correntezinha com aqueles cocos enfiados dentro, e eu ficava comendo aquilo ali. Os coquinhos vinham numa corda, como se fosse uma corrente, e a gente ficava comendo aquilo ali. Então eu gostava quando ela trazia aquilo. Às vezes trazia um pedaço de requeijão. Eita glória, era muito bom. Tudo bem. Minha tia falou isso, eu fiquei preocupado com os meus presentes. Daqui a pouco eu vejo meu tio entrar louco dentro de casa, sobressaltado. Tio Félix é um homem assim, bem brancão. Quando ele ficava nervoso, ele ficava vermelho. E eu, como criança, você sabe como é menino. Menino é aquele tipo de criatura que vê e ouve e ninguém enxerga. Ninguém vê menino. E quando eu vi ele entrando nervoso, sobressaltado dentro de casa, sabe o que eu fiz? Eu cheguei para perto devagarinho e eles não perceberam. Foi quando ele falou assim para minha tia, roubaram a casa de Américo. Irmãos, a propósito, América era meu pai adotivo. Significa que roubaram a minha casa. Eu disse aos irmãos, e fiz os irmãos repetirem aqui 3 vezes, que nós estamos falando de quê, queridos? Percepção. Obrigado. Percepção. Olha só, quando aquilo aconteceu, eu não consegui dormir aquela noite, pastor Rui. Eu passei a noite inteira. Imagina uma criança de 5 para 6 anos que não consegue dormir, porque passou a noite inteira preocupado. Foi assim que eu estava, muito preocupado. Eu digo, meu Deus, roubaram a nossa casa, roubaram a nossa casa, roubaram a nossa casa. E eu naquela agonia, até que o dia amanheceu. Quando o dia amanheceu, eu aqui catei minhas coisas, porque eu sabia que meus pais iam chegar. Catei minhas coisas. Peguei meu travesseiro, que eu sempre levava o meu travesseiro para onde eu ia, botei embaixo do braço e fiquei esperando. Daqui a pouco eu ouço conversa no pátio da casa. Quando eu vejo é meu pai e minha mãe, que nem entraram. Assim que eu abri a janela do quarto, eles disseram assim, pega suas coisas e vamos embora. Eu digo, o negócio não está bom. Meu pai falou desse jeito mesmo, pega suas coisas e vamos embora. Eu aqui peguei minha sacolinha, botei o travesseiro embaixo do braço. Agora volto aqui para casa. Da casa da minha tia até a nossa casa era mais ou menos 2 quilômetros. Era uma caminhada de chão batido, de um lado tinha um pasto com bois e do outro tinha várias árvores. Eu gostava de fazer aquele exercício quando eu ia para casa.
eu me largava do meu pai e da minha mãe, dificilmente passava um carro ali, então estava tudo tranquilo, estava tudo de boa, como dizem os jovens hoje. O que era que eu fazia? Eu ia na frente para ficar olhando aquela paisagem, mas o que eu curtia mesmo era um momento que tinha uma subida bem íngreme, mas bem assim, ó, já perto de chegar na nossa casa. Então eram 600 metros mais ou menos de subida, e quando eu via aquilo ali, eu ia subindo na frente dos meus pais, só para poder ir descortinando e começar a ver o teto da árvore que ia descendo, sabe? Ia descendo a árvore, eu ia vendo aquela imagem, descendo, da árvore grande. Era assim, ó. Eu ia vendo essa árvore grande lá atrás, aí vinha, aí daqui a pouco ia descendo, eu ia vendo a árvore ficando mais frondosa, e daqui a pouco chegava no telhadinho da casa, e daqui a pouco eu via chegar naquela porta que era mais alta que a janela. O troço não era bem arrumado, não. Eu lembro que a porta era lá em cima e a janela um pouco embaixo. Aí tá bom, eu ficava olhando aquela imagem toda, eu curtia aquilo ali, aí eu corria para casa, quando chegava a imagem toda, já estava perto de casa, e eu corria para lá, e o cachorro vinha na minha direção, uma cachorrinha, e eu brincava ali, pronto, eu já estava em casa, estava feliz. Nesse dia, eu fiz esse exercício, mas muito tímido, muito preocupado, assim, eu estava muito assim, fora de mim. Quando subiu aquela ladeira ali, eu fui fazendo exercício, eu digo, meu Deus, aí daqui a pouco mostrou um pedacinho da árvore, e foi mostrando, e foi descendo, daqui a pouco, irmãos, para minha surpresa, eu vi o teto da casa. Daqui a pouco vai descendo um pouco mais, e chega, eu vejo a janela, eu vejo a porta, daqui a pouco foi descendo, eu vi a casa toda, aí eu não me contive, eu era um menino tímido, magrinho, mas aqui eu dei um grito bem alto, e dei um pulo, eu digo, graças a Deus não roubaram a nossa casa. Irmão, eu tive que ser ninja naquele momento, eu era bem magrinho, porque o cascudo que meu pai lançou de lá para cá, passou aqui na direção da minha orelha, assim, que eu senti só o deslocamento de ar e a orelha balançando assim, igual do junco, do elefante. O meu pai olhou para mim, muito chateado, e eu olhei para ele muito triste e decepcionado. Você sabe por quê? Porque eu não entendi aquela reação. Eu estava muito feliz porque nossa casa não tinha sido roubada. E ele estava achando que eu estava sendo muito ridículo com aquela fala. Irmãos, estamos falando de percepção. Às vezes sua percepção é legítima. Às vezes a sua maneira de contar dinheiro, de entender as coisas, você acha que é a forma correta, mas não é. Embora seja legítima para você, mas ela não é a forma adequada. E a maioria de nós apanhamos feito boi ladrão quando o assunto é finanças pessoais, finanças da família, porque nós não entendemos como é que funciona esse negócio. Estamos falando de percepção, é o assunto dessa palestra, e aqui vamos continuar. Aí você vai para a vida adulta, com percepções, experiências, crenças, tudo errado, que aprendeu lá na infância. O pai nunca ensinou como guardar dinheiro, o que se faz com o dinheiro. Quando dava um dinheirinho para você, também não te explicava como usa, assim como até hoje. Nem na escola não ensina isso direito. E aí eu vou para a escola, eu vou para a minha vida adulta, me torno adulto, começo a trabalhar. Obrigado. Obrigado. Vou tomar as minhas, então. Obrigado. Vou honrar. Obrigado. A diaconisa aprenda, né? É verdade. Então, irmão, sabe o que acontece? Você chega na vida adulta totalmente despreparado. Aí casa. Como é que é o nome, meu irmão? Carpegiano. E o nome da sua esposa? Graça. Aí, Carpegiano e Graça. Vai o velho Carpegiano com aquele aprendizado de casa, e praticamente analfabeto financeiro, não é só você, eu também era a mesma coisa, e aí pula de paraquedas dentro do casamento, daqui a pouco vem os filhos, vem a situação e nós totalmente despreparados, a gente não conhece direito a palavra de Deus, e às vezes a gente fica ogrora, mas não trata das coisas. Não estou brincando com os termos que nós usamos na igreja, não é isso, os irmãos estão entendendo, sem nenhum desrespeito, glória a Deus mesmo, mas eu estou dizendo que às vezes a gente confunde uma coisa com outra. Existe um exercício que precisa ser feito, existe
um dever de casa que você precisa fazer. E como eu não aprendi nada, então eu vou para dentro do casamento e vou replicar o quê? As mesmas percepções, experiências e crenças erradas que nós trouxemos a vida toda. Eu poderia trazer aqui um treinamento direto de aplicação de educação financeira, mas o que adianta fazer isso? Vai ser mais do mesmo. Nós precisamos pegar a chave, entender onde é que as coisas estão erradas, para que assim a gente consiga corrigir, entende? Então é assim que deve funcionar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. O dinheiro no bolso, o dinheiro que sobra é patrimônio? Dinheiro no bolso, o dinheiro que sobra no seu bolso. Porque eu sei quando o dinheiro está materializado em forma de um apartamento, de uma casa, de um carro, ou até mesmo uma forma de um título bancário de investimento no mercado financeiro, uma ação, por exemplo, é um patrimônio, é ou não é? O dinheiro que você está levando para o mercado para fazer compra é um patrimônio, vai trocar, não é? Agora eu pergunto para você, e o dinheiro que sobra no seu bolso, seja R$10, R$50, R$30, é patrimônio? Olha, irmãos, eu vou acompanhar aqui Guilherme Pinto, que tem um livro que diz assim: o óbvio também precisa ser dito. Essa pergunta é uma pergunta óbvia e é uma chave que precisa ser feita aqui. É uma chave. O dinheiro que sobra no seu bolso, você diz para mim que é patrimônio. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. E você tem tratado esse dinheiro que sobra como se fosse patrimônio? Ou fica com comichão no bolso, coçando, enquanto não gasta, enquanto não desfaz daquele dinheiro, não quer. Sobrou R$50, então eu fico louco, eu fico inventando motivo, eu fico igual menino no meu tempo quando queria levar uma sova, sabe? Eu fico louco procurando motivo para poder gastar esse dinheiro. Então, olha a chave que eu trago aqui para você em nome de Jesus. Nós não tratamos o dinheiro que sobra como se fosse patrimônio. Aí você pergunta, por que eu não evoluo financeiramente? Aí você pergunta, por que eu não saio da curva, eu não consigo subir? Você não consegue, porque o fator que enriquece, ouça isso, modéstia à parte, você está falando com o educador financeiro, ouça isso, o dinheiro que patrimonializa, o dinheiro que te enriquece, o dinheiro que faz você virar a chave, sabe? O dinheiro que leva você para o outro patamar é o dinheiro que sobra, mas não é uma sobra assim comum, não é uma sobra que sobrou porque sobrou, é uma sobra intencional. Por exemplo, esse mês sobrou 50, eu digo, minha esposa, vamos fazer um esforço para que o mês que vem sobre 80, e no outro mês sobra 100, e no outro 130, aí vamos embora. A gente vai nessa caminhada e passa-se um ano, 2, sem falar com uma potência que é o juro sobre juro, é uma bênção, faz o dinheiro evoluir muito, mas você começa com essa responsabilidade, você vai aumentando no decorrer de 10 anos, você consegue dar entrada na tua casa. É assim que funciona. É um pouco aqui, um pouco ali, como diz o profeta Isaías. É dessa forma que funciona. Ok? Então vamos lá. Vou seguindo aqui. Eu pergunto, irmãos, educação financeira faz falta ou não faz? Sim ou não? Sim. Olha, está aqui do meu lado o José, tá bom? Esse cara aqui é o José. Ele é o quem? José. Ok. Eu sou o Roque José. Nós temos uma questão de mãos. O que acontece? O José, ele é um cara que aonde ele põe a mão é abençoado. Cada contrato que ele faz, ele enriquece. Por outro lado, eu sou aquele cara que aonde eu toco minha mão, cada contrato que eu faço é um contrato que me deixa mais pobre. É como se fosse uma cadeia presa no meu pé, uma bola, aquela bola de ferro. O nome daquilo é cadeia. Então, é como se eu tivesse com aquilo preso no meu pé. Enquanto esse cara aqui, o contrato que ele faz, cada vez que ele faz, ele patrimonializa, eu faço o contrato da seguinte forma: olha o tonto que sou. Eu estou devendo um consignado, aí chega a época das férias, eu recebo o dinheiro das férias, eu recebo o dinheiro do adicional natalino, aí ao invés de eu pagar aquilo lá, não, eu tiro mais um empréstimo para eu poder viajar para ver titia Amélia. É assim, sabe? Então, cada situação que eu vou fazendo, e agora? Qual é o contrato que eu vou assinar? Graças a Deus o banco me deu um pouquinho mais de cheque especial, aí eu vou assinar um cheque especial, é mais um contrato que eu assino. Daqui a pouco, o administrador de cartão me manda mais um cartão, eu ainda chego na igreja e testemunho e digo que eu recebi uma bênção. Olha que coisa, irmãos.
Olha que falta de entendimento de dinheiro. Quando você acha que um cartão de crédito a mais é uma benção, aquilo ali é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, porque se eu não estou conseguindo me controlar com os que eu tenho, imagine se eu recebo mais. Você está entendendo? Então é assim que a coisa funciona. Então esse cara, ele tem o dedo podre, tudo que ele toca é para empobrecer. Só que aí eu chego na igreja e eu me sinto mal, porque eu digo, poxa, a gente acha sempre que a comida do vizinho é melhor do que a nossa. A panela cheira mais. Eu digo, poxa, o irmão fulano é abençoado, ele troca de carro, aquele faz isso, faz aquilo, e eu não consigo fazer nada. Minha vida não muda para melhor. Mas aí eu fico dizendo, Deus, o que há de errado comigo? E se você olhar para a palavra, Deus vai dizer para você, está tudo errado, porque você não tem seguido a palavra. Né? Aquele que não é fiel no pouco, não será colocado sobre o muito. É assim que funciona. Irmão, essa reflexão inicial aqui, que eu parti dos 5 passos que eu quero mostrar para vocês, para poder não adiantar muito no horário. Eu quero trazer uma coisa aqui para vocês agora. Veja bem. Observe uma pessoa aqui, todos os homens que estão aqui são em idade adulta, e grande parte também das mulheres. Então eu quero crer que são profissionais. Cada um na sua área é profissional. Tudo bem. Você veste sua camisa de profissional, seja um pedreiro, seja um montador, seja um frentista, seja um borracheiro, seja um banqueiro, um bancário, seja o que for, professor, professora, enfim. Você veste sua camisa desse profissional e você diz assim, eu sou competente, eu consigo ter resultado no que eu faço, sabe? Eu tenho competência no que eu faço, ok? Aí quando você deixa essa camisa, olha, e tem resultado mesmo, as pessoas olham assim e dizem, poxa, o seu trabalho é muito bom, olha que trabalho de pedreiro você faz, olha como você é bom como dentista, olha que borracheiro você é, né? Olha que frentista, olha como você atende. Então, não só você reconhece que tem resultado, olha a boa estudante que você é. Olha o bom estudante que você é. De fato, você tem resultados, você tem entregas. Muito bacana. Aí você tira a camisa de profissional e você vai vestir a camisa, sabe de quê? De gestor das finanças pessoais e da família. Aí é uma desgraceira no caminho da feira. O resultado não se repete. E você fica com crise, você não quer vir para a igreja, você culpa a sua igreja que é